Vamos começar a nossa live, capítulo 20 e 21. Violetas na janela. Texto de Patrícia, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Roberto se faz presente, né? Assim como alguns desencarnados que estão acompanhando o estudo conosco. Que bom, né? Que estamos todos estudando, né? É muito bom. Então vamos lá, capítulo 20. No Centro Espírita. Então, quem está acompanhando, né? Bora abrir o livrinho. Quem não está ou não tem o livrinho, vamos ouvindo. No Centro Espírita. Quando estava para começar a reunião, Maurício veio me buscar e fomos para o salão. Ficamos na parte direita de quem entra e sentamos. Ô, gente, Patrícia tá falando do Centro Espírita, então, à medida que ela for falando, vocês vão tentando aí imaginar, tá? Como que funciona, porque sana muitas dúvidas. Já teve gente de perguntar assim, um desencarnado chega e senta em cima da gente, né? Senta num assento. Então, são perguntas assim, pequeninas, né? Que a gente consegue ver, né, a partir do que Patrícia relata, de fato, o que acontece, como acontece, tá? Este espaço é reservado a visitantes desencarnados. Então, vocês observarem também que toda vez que existe um centro espírita na Terra, um centro espírita sério, regularizado, o que acontece? Existe ali em cima também trabalhadores espirituais trabalhando, né? Sentamos em cadeira plasmada acima do solo material e não nas cadeiras dos encarnados. Conhecia todos os encarnados presentes. Foi prazeroso vê-los. Fiz a eles uma oração de gratidão. Oraram muito por mim. Havia muitos desencarnados, trabalhadores, visitantes como eu e os que iam ser orientados e socorridos. Estes últimos formavam filas que os trabalhadores do centro organizavam para que tudo saísse a contento, né? Então, o que são essas filas, né, que os trabalhadores do centro organizavam? Essas filas, geralmente, são no centro espírita que está funcionando em cima, tá? Porque, geralmente, quem já foi a um centro espírita aí sabe, né? Geralmente, não tem fila para poder... a não ser na hora do passe, né? Geralmente fica todo mundo sentado, né? E as filas são organizadas ali no momento do passe, né? E no mundo espiritual, né? Vocês veem aí que quase que da mesma forma, mas como a multidão desencarnada geralmente é muito maior do que os encarnados. Então, por isso que eles se organizam, né? Ainda que a casa espírita se organize aqui, eles também se organizam muito mais lá, né? Porque a quantidade lá que vem para ser atendida é muito maior do que quem está aqui na Terra. Vi o moço que conversou comigo na fila. Olhava-me fixamente. Ao olhá-lo, ele sorriu e acenou a mão. Maurício, vendo meu constrangimento, sorriu. De novo, não soube o que fazer. O moço continuou a acenar a mão. Acenei a minha num tchauzinho. Ele ficou contente. Acomodei-me atrás de Maurício para que ele não me visse mais. Um encarnado se apresentou acompanhado de um desencarnado, visivelmente atuado, e fez uma pergunta sobre um assunto que lhe afligia. Para nós desencarnados, este senhor era portador de mediunidade. Então vamos lá agora abrir esse parênteses aí. Atenção a todos os médiuns, né? Que porventura esteja aí conosco, os médiuns presentes, e que possa ter, né, algum entendimento a partir disso. Gente, antes que eu comece, eu vou abrir um parênteses dentro do outro parênteses. Eu já tinha pedido para o Roberto isso antes e ele está aqui me lembrando que eu não disse, né? Essa live de hoje, qualquer entendimento que eu leve, qualquer entendimento que alguém tomar a partir dela, eu dedico esses benefícios da live de hoje ao meu pai,
desencarnado Orlando Dias da Silva. Por quê? Porque dia 16 agora seria aniversário dele, né? Meu pai estaria aí fazendo 68 anos, né? Então, toda beneficência que advir dessa live, o entendimento que eu levar, que o benefício não seja direcionado a mim e nem a quem está trabalhando comigo, mas em benefício dele, tá bom? Então, atenção aos médiuns aí, né? Embora Celso, não sei se Celso está presente, né? Celso é um médium que a gente tem no grupo aí, um médium forte, né? Um médium de uma reencarnação, uma mediunidade forte, uma reencarnação aí que veio bruta, né? Para servir mesmo. Então, vamos lá. Olha a pergunta, né? Que o médium chegou lá acompanhado. E o médium fez a pergunta, né? Todos os médiums têm que frequentar um centro espírita? Olha a resposta. Todos nós somos livres para decidir o que queremos. Temos o nosso livre-arbítrio. Frequenta o centro espírita os que querem. Trabalham com a mediunidade os que querem ser úteis. Então ele abre aspas aí, né, para uma das mediunidades. O sensitivo precisa da assistência, da presença de amigos desencarnados. Esta é a razão de os médiuns normalmente precisarem ir a um centro espírita. Estes amigos desencarnados são espíritos bons que nos ajudam na vida cotidiana. Eles vão aconselhar, evitar que zombeteiros e espíritos necessitados possam perturbar o sensitivo. O que é um espírito zombeteiro, né? Gosta de fazer graça, né? Sabe do seu estado, já aprendeu algumas coisinhas e adora fazer gracinha, né? Para que haja esta ajuda, esses desencarnados, que são espíritos que querem crescer e trabalhar no bem, condicionam a companhia do médium também a esses trabalhos. Se o médium encarnado não participa de um grupo, o desencarnado vai continuar participando e ajudando. Não irá parar porque o encarnado não quer trabalhar, só que não irá ajudá-lo. Ou seja, né? Vou citar aqui o exemplo meu para que vocês possam entender. Então, eu sei da minha mediunidade, eu trabalho com ela se eu quiser, né? Só que se eu escolher não trabalhar com ela, não quer dizer que o Roberto vai deixar de trabalhar. O Roberto vai encontrar outro médium, vai encontrar outra corrente com qual ele possa trabalhar. Só que quando eu faço isso, né, eu deixo de obter ajuda, porque o médium, de uma certa forma, fica vulnerável a muitas coisas, tá? Então eu deixo de obter ajuda, né? Uma decisão minha, mas não quer dizer que o desencarnado que está ali trabalhando necessita, né? Ele se não tiver um médium, ele não trabalha, tá? Então isso não existe. Se o médium não quiser trabalhar, beleza, né? O que acontece? Esses mentores se afastam e vão procurar outra corrente para poder trabalhar, tá? O desencarnado dispõe-se a ajudar o médium, mas lhe quer como companheiro que trabalhem e cresçam juntos. Nos trabalhos de um centro espírita, ambos aprendem e crescem. Vão participar do socorro a desencarnados e a outros encarnados. O médium, não frequentando um centro espírita e não tendo a companhia de desencarnados bons para ajudá-lo, sofre as consequências de energias nocivas. Ou aprende pelo estudo e pesquisas a se livrar deles, ou vai trabalhar na companhia dos bons desencarnados fazendo o bem. Todos nós devemos nos transformar e ajudar na transformação de outros para que sejam felizes um dia. Então, o que quer dizer isso aqui? Todos nós devemos trabalhar para que o outro também encontre o caminho, né? Então, essa semana também a Marli, né, Marli? Boa noite, tá boa? Te agradeço, colocou um post lá direcionado a mim, né? E eu disse, né, nesse post que a gente
quando a gente aprende, né, e muitas vezes as duras penas, né, a gente aprende o caminho, a gente ensina o caminho, né, para que outros não passem tantos perrengues, né, ou então encontrem o caminho mais rápido do que a gente, né. Então a gente encontrou o caminho, a gente mostra, a gente tenta levar o entendimento. Só que a gente também respeita, né, o livre-arbítrio, segue quem quiser, né? Então assim, a gente faz a nossa parte. Estende a mão ao outro, né? Se o outro não deseja, tudo bem. Mas a nossa caminhada precisa continuar, tá? Eu não vou parar a minha caminhada, né? Porque aquele outro não quis seguir, porque aquele outro desviou-se, achou, né, um novo caminho para seguir, né? A gente segue sempre, né? Então a gente aprende, então a gente ensina, né? Então é dever de todos nós. O médium não tem que ir a um centro espírita, ele necessita ir para ser ajudado e aprender a ajudar. Para isto, não existe lugar melhor que o centro espírita. Um frequentador do local, um encarnado querendo aprender, indagou a meu pai: podemos tirar lições de perseguições que desencarnados ignorantes nos fazem? É certo querermos nos livrar deles? Tenho visto muitas pessoas que aqui vêm, resolvem seus problemas e não voltam mais. Então vamos lá, né? Aprendizados e reflexões que nós podemos fazer e trazer para a nossa própria vida. Então olha aqui. Ele pergunta se a gente pode tirar lições das perseguições que a gente sofre com desencarnados. Então tudo é aprendizagem. A gente pode tirar lição de desencarnados e encarnados, né? Essa semana eu estava até conversando com a Lidiane Castelo Branco, não sei se ela está aí, sobre essa questão, né? Da gente ser recepcionado nos lugares, né? A forma, às vezes, ruim que a gente é recepcionado em determinados lugares, né? E eu dizia para ela o seguinte: olha, essas coisas que a gente sofre no dia a dia, às vezes, só nos leva a uma reflexão. A olhar para determinada conduta e dizer: essa conduta que eu quero para mim? É isso que eu quero que o outro sinta em mim quando eu recepcionar alguém? Né? Então são coisas que a gente tira como aprendizado e fala: olha, esse ato eu não quero para mim. Né? Eu não quero ser dessa forma. Então são essas reflexões que a gente faz. Embora às vezes uma recepção negativa é ruim, né? Eu não vou dizer: não é ruim, tá tudo certo, tá ok. Não é isso, é ruim, né? Não deixa de ser ruim. Mas o que acontece, né? A gente tem que, diante de uma determinada situação, aprender a ver o lado. O que eu posso retirar aqui de aprendizagem? Então, vamos continuando. Papai pensou rápido e respondeu: muitas pessoas vão aos centros espíritas pedir ajuda para livrar-se de seus desafetos, como se fossem a uma loja buscar algo que querem para seu conforto. Gente, vão percebendo que tudo vai envolvendo o entendimento. Tudo vai envolvendo raciocínio, reflexão. E a gente poderia encaixar até mesmo a fé raciocinada, né? Então, vamos olhando para vocês verem. Muitos vão ao centro espírita achando que estão fazendo favores aos seus laboriosos trabalhadores e querem soluções. Estes encarnados que assim agem não veem que se algo está errado com eles, com seu bem-estar, isso aconteceu pela sua própria imprudência. Agindo em função do seu egoísmo, imaginam que estão sofrendo por erro alheio. Acham que não fizeram mal nenhum e que Deus não faz mais que obrigação em aliviá-los. Aliviados, esquecem-se completamente do ocorrido e voltam a ser como antes. Então eles pegam um remedinho ali, né? E somem, mas continuam com as mesmas ações, com as mesmas ideias, ou seja, ele não tirou proveito, não buscou o entendimento da situação.
Então, o que que tende a acontecer? Tende o problema voltar, né? Por quê? Porque você ainda não aprendeu, você ainda não sabe lidar com ele. Quando você aprender, né, a lidar com ele, aí o que que vai acontecer? Não é que ele não possa vir, mas você vai lidar com muito mais leveza do que antes. Outros, no entanto, ao se depararem com a pressão maldosa dos desencarnados, perturbadores, buscam o socorro. Sim, é certo buscar socorro. Aliviados, param para pensar. Dois fatos lhe chamam a atenção: o mal-estar interior e o alívio. Compreendem que algo sutil, não visível aos sentidos, age ora prejudicando, ora auxiliando. Baseados nessa compreensão, iniciam a sua mudança para melhor. Então, o que que é, né? Muita gente não compreende, muita gente, apesar de não ter um entendimento, sabe que algo está acontecendo. Então, às vezes fala assim, eu nunca vi nada, mas alguma coisa, né, no sentido espiritual, né, que é o caso aqui, quando ele fala de desencarnados, alguma coisa acontece. Alguém já vivenciou alguma experiência, mesmo que mínima, né, de que algo acontece. Ou seja, um desdobramento, ou seja, um sonho, ou seja, uma intuição, alguma coisa está ligada, né? Então, a partir daí, começa, né, pegar o fio da meada. Oi, Meire, boa noite, tá boa? Muitos trabalhadores encarnados de muitos centros espíritas, ao socorrerem um encarnado necessitado, olha aí, né? São perseguidos por outras entidades maléficas que podem investir sobre eles. Mas em vez de se sentirem mártires do bem, benfeitores dos semelhantes, aproveitam as chicotadas para se aprimorar. Eu, quando um perturbador não me pressiona, sinto falta, pois a pressão negativa que fazem leva-me a estar sempre vigilante com meus pensamentos e atitudes. Para não sofrer estados inferiores, vou consolidando minhas atitudes no bom uso das coisas de Deus e da natureza. As dificuldades para uns são punição para outros, oportunidade e estímulo para a sua melhoria. Outra pergunta foi feita por uma moça. Todo sofrimento é quitação do débito do passado ou sofremos também por outro motivo? Então, eu acho que muita gente tem essa dúvida, né? Nossa, Ana, eu tô passando por tal coisa, será que eu tô pagando alguma coisa de outra vida, né? Então, vamos lá. Sofremos pelo débito do passado, mas nem sempre. É incontestável que o hoje é consequência do ontem, mas também o hoje é causa do amanhã. É aquela velha celeuma, né, gente? Nós viemos aqui para sanar muitos débitos? Sim. Nós estamos aqui para expiar, para reparar, né, para poder aprender, ajudar. Mas o que que acontece? A gente vem com uma bagagem para ser sanada, e a gente comete outros deslizes, né? Então, a gente vem sanando o passado e tão limitados e errantes que somos, nós vamos cometendo novos atos que vão necessitar lá na frente também de reparação. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Se hoje as circunstâncias são adversas, se estou consciente que posso transformá-las, essas adversidades ficam mais suaves. Oposição sempre teremos. Vamos lembrar do nosso gigante gênio espiritual Jesus de Nazaré, que nos disse: vinde a mim, todos que vos achais carregados, eu vos aliviarei. Mateus 11, versículo 28, 30. Para o homem insatisfeito com o que Deus lhe deu, toda dificuldade se torna um castigo, um martírio. Já para o homem que procura compreender Deus, servi-lo, amá-lo, todas as dificuldades são oportunidades que ele aproveita para superar-se. É o que eu estava conversando também essa semana com a Graça, né? A Graça me perguntando como que eu estava lá no meu serviço. Eu falei, minha filha, que é luta atrás de luta, né?
Mas mesmo assim a gente vai caminhando e vai agradecendo a oportunidade que Deus nos dá, né? De aprendermos algo, de tirar através do nosso suor o nosso sustento, né? Então, fácil a jornada da gente não é, né? Mas a gente ficar parando para murmurar, né? Não vai adiantar. A gente precisa fazer o quê? Embora esteja difícil, embora a gente está ali pensando, nossa senhora, tá difícil, né? Mas o que a gente vai fazendo? A gente continua caminhando, né? Na certeza de que tem uma razão de ser, eu preciso daquilo mesmo que momentaneamente, né? Porque se eu fosse escolher, né, em ir trabalhar ou não, assim como todos vocês, né, a gente escolheria ficar em casa, né? Que maravilha que seria, né? Eu, se fosse para me escolher não dormir fora de casa, eu escolheria dormir na minha casa, né? Mas hoje, no momento, né, o que eu preciso fazer, a oportunidade que eu tenho é essa. Então, deixa eu me deslocar e deixa eu fazer, né? Outro dia era domingo, tava falando da live de hoje, né? E hoje já chegou. Então, assim, embora tudo seja complicado quando a gente tá passando, né? Mas as coisas passam. Isso a gente não pode dizer o contrário. Se hoje as circunstâncias são adversas, se estou consciente que posso transformá-las, essas adversidades ficam mais suaves. Ô, gente, tô repetindo, né? Tô lá embaixo, ó. No próximo parágrafo. Vou dar um exemplo bem comum em nosso dia a dia. Uma pessoa suja é natural que se lave, se purifique. Para muitos, o banho é sacrifício. Muitos gostam de estar limpo, outros gostam de estar sujo. Para o indivíduo que está acostumado com a limpeza, a sujeira é um castigo. Para outros, tanto faz, pois gostam da sujeira. Os que não gostam e estão sujos, incomodam-se. Nos erros, vícios são como a sujeira. Para estar limpo, é necessário querer se limpar. Mas às vezes, se quer estar limpo, mas não se quer deixar as causas que sujam. Esta luta para limpar-se muitas vezes traz sofrimentos. É como o alcoólatra que gosta de beber, mas não gosta de ressaca. Quer que lhe tire o mal-estar da ressaca, mas quer continuar bebendo, né? Então, infelizmente, né, gente, em todo meio há isso, né? As pessoas precisam de ajuda, né? E isso não precisa dizer que é dentro de doutrina, de religião, nada disso, na nossa vida mesmo. Quantas pessoas, né, precisam da gente, aí nos procuram, aí depois some, né, desaparece. Aí a gente fala assim, deixa, ele volta, a barriga não dói só uma vez, né? Então são essas questões, né? Mas eu ainda costumo dizer de outra forma, né? Eu li uma vez e achei muito válido dizer, né? Que se aquela pessoa te procurou somente num momento de turbulência, é porque te viu como luz, né? No fim do túnel e achava ou encontrou em você, né, a solução que ele precisava, pelo menos temporariamente, né? Mas o que a gente faz, né? A gente continua a nossa caminhada, vai estendendo a mão quando pode, né? E sumiu, deixa, uma hora volta, né? Por quê? Porque ainda não aprendeu, né? E lembra quando a gente não aprendeu a lição, não tirou daquela lição a aprendizagem, o que é que vai acontecer? Isso vai tornar-nos acontecer até que nós, diante daquela situação, a gente possa ter equilíbrio, né? E depois, se acontecer de novo, vai ser suave. Por quê? Porque o equilíbrio já está feito, né? Nós já estamos aí com ele, de uma certa forma, garantido em nós. Então, vamos lá. Assim são muitos que procuram a casa espírita e querem, pelo passe, eliminar o mal-estar da ressaca dos seus erros, mas querem continuar no vício. Esse conflito é causa de muitos dos nossos sofrimentos, né? É aquela questão, né? O pessoal sente ali o alívio, mas está ali, errando da mesma forma. Após, meu pai leu a parábola dos operários da vinha. Está lá em Mateus 20, versículo 1 ao 16. Eu fiz uma breve aqui, me falar para vocês o que é essa mensagem da vinha. Eu peguei um trechinho dela, só para que a gente adentre a explicação dele
sem né, fica no ar. O que é esse operário da vinha, né? Que às vezes muita gente não viu ainda. Aí a gente vou dar só o trechinho e a gente retorna aqui nesse parágrafo, tá? Porque até um xizinho não perdeu. Então a parábola da vinha, gente, a parábola dos operários da vinha, muito também conhecida como parábola do empregador generoso, né? Então, em síntese, o que essa parábola quer dizer? Né? Eu peguei um pedacinho dela lá, olha, qualquer operário, o que esse operário, sempre a gente fala dele entre aspas, por quê? Porque esse operário, a gente quer dizer o quê? Um trabalhador do bem, né? Então, qualquer operário que aceita o convite para o trabalho na vinha, o que é esse trabalho na vinha? É o trabalho baseado no reino de Deus, nos passos de Jesus Cristo. É o trabalho que você faz pautado lá no mundo espiritual, tá? Não importa o quão tarde do dia, receberá recompensa igual com aqueles que foram fiéis por mais tempo. Então, o que ele está dizendo, né? Ele também vem explicitar para a gente lá no final aquela questão, né? Os últimos serão os primeiros serão os últimos, enfim. Mas o que ele quer dizer? Muita gente fala assim também, é aquela questão das pessoas que se arrependem no leito de morte, né, que se eles ali se arrependeram, né, então assim, não é só isso, né, isso falar dessa forma é muito superficial, né, porque todos somos chamados, né, a seguir os passos de Jesus Cristo, todos nós, né, e Jesus, ele faz, né, o milagre de Jesus é pela graça, né? E não, eu até anotei, vou falar para vocês, olha, Deus salva pela graça e não pela nossa dignidade. Por quê? Porque às vezes, gente, tem muita gente que fala assim, fulano tá diante de uma casa espírita, ou então fulano tá aí, diante de uma igreja, né? Um pastor, um padre, um dirigente de uma casa espiritual, seja lá o que for, né? E as pessoas se acham que aquilo ali por si só, né? Já está bom. E é o que ocorre, às vezes, muitos que estão ali dentro dessas doutrinas de religiões, né? Eles estão mais perdidos do que aqueles que estão aqui fora, né? Então, todos nós somos convidados, né, a servir Jesus Cristo, a ir, né, ao encontro de Jesus Cristo. Ou seja, sempre há tempo, né? Então, a gente não pode dizer, fulano que está mais tempo vai ter melhor, vai ter uma recepção do mundo espiritual melhor. Fulano está mais, né, salvo, né? Que é o que muitos dizem por aí. Então isso não quer dizer nada. Por isso que a gente aqui na doutrina espírita fala que religião não salva ninguém. O que vai nos salvar são as nossas boas e más ações. As boas ações nos salvam e as más ações nos condenam. Isso independente de religião, tá? Então a gente tem que pensar o seguinte, tem muito cristão, né, que está aí ao mesmo tempo com as suas ações denegrindo a imagem de Jesus Cristo. Não era aquilo que Jesus Cristo esperava daquele cristão, né? E tem muitas pessoas aí que se dizem ateu com um coração enorme, né? Servindo Jesus até mais, né? E tem aqueles que são fiéis, que estão ali servindo, mas também não quer dizer que por eles estarem ali fiéis e servindo, quer dizer que ele vai ter uma recompensa maior daquele que também se arrependeu. Por quê? Porque nós todos somos iguais diante de Jesus Cristo. O que nós precisamos ter é o entendimento, né? O que nós precisamos é querer ser melhor, nos melhorar o nosso caminho, a nossa estrada para nós mesmos. Então, olha lá o que o pai da Patrícia disse sobre isso. A maioria de nós outros, em diversas fases da vida, atendemos ao convite divino do nosso aperfeiçoamento espiritual. Em início tido como trabalho. São crentes e, como tais, procuram exercitar preceitos e leis divinos. Estas leis aprimoram a convivência dos seres humanos no seu convívio do dia a dia. Aqueles que se voltam para este aperfeiçoamento
nos dizeres das palavras, são os assalariados. Estes crentes da bondade, do amparo divino, dedicam a sua existência ao exercício da fraternidade, da solidariedade e amor prescritos pela sua crença, como pontos fundamentais que propiciam a chegada de uma nova era, em que os homens deixam de se matar, de se explorar, de ser egoístas. Trabalham intensamente este modo de viver, inspirando a promessa de Jesus em que haverá um novo céu e uma nova terra. Jesus sempre usou o símbolo material para inocular nele um grande significado espiritual. A vinha simboliza o cosmo. Depois, quem quiser, vai lá ler, tá, gente? A parábola toda. A vinha simboliza o cosmo. O cosmo é a casa de Deus, é o reino dos céus, né? Onde eles falam lá, a vinha. Todos somos chamados a participar espontaneamente dessa vida comunitária. Não em termos estreitos e egoístas, mas em posição totalitária, pois é fato que somos filhos desse cosmo e como tais devemos agir. Mas, enquanto a consciência dessa filiação não acontece no interior do indivíduo, nós adiamos por mais ou menos um tempo a nossa participação consciente dessa sinfonia universal. Aí, então, se dividem, como na parábola, diversas épocas em que nos colocamos à disposição do divino para viver e usufruir da sua vinha. Mas neste documento cósmico, que é esta parábola, vemos ainda entre aqueles que estão a serviço do Senhor e as diversidades de intenções. Todos os chamados, dentro do contexto da palavra, estão trabalhando, estão servindo ao Senhor, mas a motivação difere entre uns e outros. Esta é a razão da queixa daquele que mais tempo esteve trabalhando, né? Que às vezes a pessoa fala, eu trabalhei mais, né? Ou mais tempo. A personalidade egoísta que só faz algum trabalho esperando um benefício ou pagamento ou uma posição de grandeza, mede o que tem a receber, seja em pagamento ou benefícios pela extensão do esforço que ele desprendeu em proveito de seu Senhor. Pois este homem virtuoso ainda não se concebe como herdeiro divino. Este Senhor ainda lhe é algo separado. Ainda não faz parte do seu círculo íntimo. Portanto, o pagamento que ele espera é de acordo com as privações a que ele submete da ociosidade, sensações e prazeres. A sua medida ainda está vinculada às comparações que faz com seus semelhantes. Este homem ainda é escravo do tempo e do espaço, do muito e do pouco, do débito e do crédito. Este homem, mesmo exercitando a virtude, ainda não renasceu. Outros, com a capacidade de compreensão maior, já não trabalham comparando ou esperando o pagamento, seja este em forma de posses, prazeres ou de prêmios, nem em função de posições espirituais. Posições espirituais, essa é ótima, né? Olha, quem trabalha esperando uma coisa dessa, já se vê, né? É um grande enganado. Eles sabem e se sentem filhos desse Senhor. Ora, se são filhos, tudo que é do Pai lhes pertence. Tudo que é deles sempre foi do Pai. Trabalham por prazer, pois para que haja garantia de perfeição numa ação, é necessário que ela seja feita com satisfação. As atitudes destes são perenes, pois eles cuidam daquilo que lhes pertence. São os escolhidos. Vejam na parábola. Os que chegaram primeiro queriam receber mais que os outros, como já dissemos. Eles estão no campo da quantidade de posição social. O segundo não se importam com o pagamento. Tudo o que fazem é por amor, pois têm o prazer em trabalhar na vinha do Pai, que é também deles. As duas classes de homens estão trabalhando na vinha e na vida também, né? Mas diferem uma da outra. É baseado nessa diferença que vem o pagamento do Senhor. Aos egoístas, Deus lhes concede como pagamento o
o sucesso no plano físico e mental, baseado em posses, posições, satisfações físicas e mentais. Aos desprendidos, Deus lhes concede a paz, amor, alegria, felicidades imperturbáveis que não estão ligadas nem ao tempo, nem ao espaço, nem ao pouco, nem ao muito, mas sim a um estado de ser. São os filhos queridos do Pai, dos quais Jesus tanto fala. Os que estavam na praça estavam esperando ser chamados para trabalhar. Os ociosos não se apresentaram na praça para o trabalho. Estes são aqueles que não se preocupam diante do ciclo evolutivo em desenvolver o talento que o homem possui em estado embrionário. Não foram mais admitidos porque o círculo estava no seu final. Terão que recomeçar em outro local ou outro mundo. Vejam, o Nazareno há 2000 anos já nos fez o convite. Está em nossas mãos trabalhar esperando o pagamento. Está em nossas mãos construir aqui e agora um novo céu e nova terra. Basta que queiramos, trabalhemos. Então, assim nós encerramos o capítulo 20, né? Tem uma coisa aqui que eu quero comentar com vocês. Aqui, ó, quando ele fala, né? Não foram mais admitidos porque o círculo estava no seu final. Terão que recomeçar em outro local ou outro mundo. Então, o que Roberto pede nesse momento para que eu abra esse parênteses? Eu vou até grifar aqui, vou deixar grifado pelo seguinte. Isso se encaixa plenamente na Terra hoje. Porque nós estamos aí passando por uma transição planetária, né, para uma Terra regenerada. Então, Jesus Cristo e Deus está nos dando as últimas chances. Muitos, num futuro breve, não caberá mais a eles a oportunidade, a divindade e misericórdia de voltar à Terra. Eles terão a oportunidade, mas porém em outro local, em outro ambiente. Eu peço e rogo a Deus para que eu possa voltar à Terra. E principalmente se for terra regenerada, né? Eu me identifico muito com o planeta Terra, né? Então, vamos pensar nisso, né? Não foram mais admitidos porque o círculo estava no seu final. Assim como nós estamos aí, né? Presenciando aí. Nossos filhos ainda vão presenciar, né? Esse final da Terra, passando aí por expiação, que era expiação e prova, passando, né, por essa transição para chegar ao mundo de regeneração. Terão que começar em outro local ou em outro mundo, né? Então, reflitam bem, porque provavelmente, né, em outro mundo ou em outro local, você estará também muito longe dos seus entes, né? Pode ser perfeitamente, principalmente você que já tem um ente aí que já é uma pessoa que está lá na frente, né? Na linha de evolução. Às vezes não tem, não segue religião, não segue nada, mas já está lá na frente, né? Muito à frente de nós. E a gente, com os nossos pensamentos, estamos bem para trás. Então, a tendência é separar-se, né? Vamos lá para o capítulo 21. O Evandro, é água, viu? O Evandro me perguntou hoje se eu ia comer bolo ou pão, tomar água. Eu não, tô precisando emagrecer. Gente, manda um bocado de chá para mim tomar, para emagrecer. Oi, Marilene, boa noite. Sandra Dantas, boa noite. Tudo bem com vocês? Carinha do Evandro, ele queria que eu comesse, né? E eu não vou. Só pra você deixar de ser bobo. Vamos ao capítulo 21. Eu não fiz a leitura dele, confesso a vocês, não tive tempo. O pouco tempo que me restou, porque hoje eu fui faxinar mesmo minha casa, limpar. Eu fiz a leitura do capítulo 20. Então, assim,
À medida que eu vou lendo aqui com vocês, eu vou fazendo como eu faço, né? Antes. Então, vamos lá, né? Capítulo 21, doutrinação. Após a oração, iniciou-se a doutrinação dos desencarnados. É continuando lá no Centro Espírita, tá, gente? Apagaram as luzes para facilitar a concentração, evitando distrações visuais, proporcionando assim as projeções mentais que iriam agir com mais facilidade no mundo astral. Encarnada, sempre gostei de prestar atenção nas doutrinações aos desencarnados. Cada desencarnado tem sua história e algumas bem interessantes. Agora, vendo a orientação, o socorro do lado de cá, gostei mais ainda, é bem mais fascinante. Mas vendo tantos mutilados, muitos com sinais de tortura, fiquei um pouco apreensiva. Tá vendo, gente? A possibilidade aí, e eu vou grifando aqui, para já deixar meu estudo pronto também, porque eu não sou boba. Para vocês entenderem, porque muitas vezes quando a gente vem com uma notícia, a gente fala assim: olha, seu ente está socorrido e amparado, não precisou de nenhum reparo no perispírito, né? Então o que quer dizer isso? Ele chegou do outro lado com o perispírito intacto. Às vezes pode ter tido uma doença que levou a ele alguma degeneração ou perca de alguma parte do corpo físico, né? Então isso não atingiu o perispírito, né? Ou seja, aquela pessoa às vezes tinha uma determinada conduta, né? Que a conduta também pode gerar, né? Um trauma no perispírito, né? Então a gente está dizendo disso, né? Muita gente, e muitos vão levando com eles essa impressão, né? Assim como o André Luiz, né? Lembra quando o André Luiz tinha, né, a ferida da cirurgia, né? Ele foi levando com ele, né? Foi marcado ali no perispírito e ele precisou desses reparos no perispírito. Então, a pessoa que vai mais tranquilo, não precisa de reparo, ainda está numa ala de um hospitalar, assim como o André Luiz, mas ainda mais tranquila, tá? Era um grupo que foi libertado do umbral pelos trabalhadores do centro, onde estavam presos como escravos. Alguns encontravam-se abobalhados, observei e senti dó. Maurício me disse baixinho: Patrícia, nada é injusto. Colhemos o que plantamos. A reação é de conformidade com a ação. Pelo menos 2 desses espíritos devem falar pela incorporação um pouco de suas vidas, né? Verá que ignoravam os ensinamentos de Jesus. Viveram encarnados para o gozo, para a matéria e prejudicando o próximo. 2 deles foram feiticeiros ou macumbeiros, fazendo mal a irmãos por dinheiro. Usaram de desencarnados como empregados. Estes os serviam, depois foi a vez de eles os servirem. Todos vão ser socorridos, curados e levados para a recuperação ao hospital da colônia. Muitos dos necessitados seriam incorporados, entre eles muitos não sabiam que desencarnaram. Normalmente, comparando seus estados, o desencarnado com o encarnado compreendem que o corpo físico morreu. Quando nós desencarnados chegamos perto de um encarnado, nota-se logo a diferença, a não ser que estejamos completamente iludidos e não querendo aceitar a realidade. Fingimos não perceber. Comparando-me com um encarnado, sinto-me leve, solta. O perispírito é um corpo muito mais delicado e sutil que o material. Nós somos pesados, né, gente? A matéria é muito densa. Maurício, sabendo o que pensava, aproveitou para me esclarecer. Em centro espírita, onde o bem é a meta, a incorporação é feita para ajudar. O desencarnado necessitado de auxílio recebe orientação e cura nesse trabalho de caridade. Gente, deixa eu abrir um parênteses aqui, já pedindo licença, né, ao Roberto, e eu sei que essa licença me é dada, né, que eu não estou abrindo esse parênteses aqui à toa.
Quando a gente fala na questão de incorporação, até mesmo uma casa espírita kardecista, nos trabalhos feitos somente fechado aos médiuns, às vezes isso pode acontecer, tá? De ter aí um médium de incorporação, né, para que possa ajudar a fazer esse trabalho. Mas um pessoal que faz isso ou seja, lavam mesmo a roupa suja, né, é o pessoal da Umbanda, tá? Então já aí tirando, né, esse véu de vocês que umbandistas são feiticeiros, macumbeiros, trabalham para o mal, nada disso. Existem trabalhos espirituais, né, principalmente esses de incorporação, que a gente só consegue fazer dentro de uma casa de Umbanda. Principalmente aquelas obsessões mais pesadas, tá? Tem gente que fala, eu não gosto, Ana, não sei. Mas o que acontece? Existem determinados espíritos que têm a necessidade de falar. Eles ficam ali o tempo todo, eu quero falar, eu quero dizer, eu não vou embora se eu não falar, né? Então o médium faz ali uma ponte para que ele fale, jogue para fora, alivia, né, o que ele precisa para poder então seguir. Então eu abro esse parêntese, né, para já aí saudar o pessoal da Umbanda. Eu venho de base umbandista, né, são pessoal aí que trabalha duro, né, trabalha lavando mesmo a roupa suja, lavando o pesado mesmo, porque não é brincadeira, né? E já desmistificando essa questão, né, que todo mundo fala, são feiticeiros, macumbeiros, nada disso, né? Existem aqueles que trabalham escravizando os espíritos sem entendimento, né? Existe, mas vocês estão vendo aqui também qual é o final deles, né? Às vezes essa mutilação nesse perispírito aconteceu lá no umbral, por esses espíritos. Por quê? Porque eles acabam vendo, porque eles também contraíram dívidas para eles, né? Só que eles foram enganados por aquele médium, né? O médium usou dele a vida inteira para poder trabalhar daquela forma, e quando ele vê que ele está de uma forma, num caminho que aí foi errado, né? O médium vai vibrar juntamente com ele e vai parar lá nessas zonas umbralinas, né? Nas zonas umbralinas existem as dimensões, né, umbralina, lá na 21ª ou na 28ª, né, que estão esse pessoal aí, muito pesado, tá? Muito pesado. Então, atentem-se, né, o que é a Umbanda, o que faz a Umbanda, né, a necessidade desse pessoal trabalhar. Eles trabalham ali geralmente com muitos espíritos guardiões, espíritos com vibração densa que conseguem, né, acessar ali essas zonas mais pesadas e consegue muitas das vezes resgatar esse pessoal, tá? Então, o pessoal da Umbanda aí, eu sou muito agradecida a eles, né, por toda a aprendizagem que eu tive, né, e vão tirando esse véu aí, porque isso não existe. Tem gente que não gosta, né? O ambiente é pesado, geralmente, né? Ali é um ambiente que durante todo aquele trabalho que está sendo feito, né, é necessário que estejamos todos em oração, né? Porque a energia é um trabalho pesado mesmo, né? Mas o que a gente precisa conhecer das doutrinas, né? Dos locais, para a gente poder não julgar aquilo que a gente não conhece, tá? Então, por isso que tá falando tanto aqui nessa questão da incorporação. A incorporação acontece lá, na Umbanda acontece, mas às vezes no centro espírita kardecista, esse negócio de centro espírita kardecista, tudo é espírita, né? Cada um segue, tem um caminhar aí, uma linha, né, um pouco diferente, né? Uns mais destinados ao estudo, outro para poder já na prática, já mais lá para colocar a mão na massa, né? Mas isso também pode acontecer. Só que aí você fala assim, eu nunca vi, né, uma casa destinada ao estudo, que é o kardecismo, eu nunca vi isso lá. Mas é porque isso é feito em reuniões fechadas somente para os médiuns, né? Então ali é um trabalho onde somente os médiuns estão ali, uma corrente mediúnica, né, trabalhando para poder
tentar colocar o máximo possível, né, de desencarnados aí diante do socorro, ou pelo menos vibrem, né, a favor, para que o socorro possa chegar e fazer o seu trabalho. A percepção de estar encarnado ou desencarnado é essencialmente mental. Como há o medo da morte do desconhecido, o desencarnado mantém-se iludido de que ainda está na carne. Mas há desencarnados que conhecem seu estado e gostam de incorporar. São os que ainda não se realizaram espiritualmente. O corpo mental encontra o prazer nas necessidades físicas. Estes são os que necessitam de uma orientação séria e honesta. Mas enquanto não recebem, a maioria não quer nem receber ou mudar. Incorporam em médiuns invigilantes, sem estudos, que não frequentam lugares que seguem a orientação de Kardec. Porque incorporados sentem florescer instantaneamente todos os desejos mundanos. Em muitos casos, fazem até certos favores a encarnados, né? Bora lá, né, Celso? Celso sabe muito bem disso aí. Puxa, não pensei que existissem desencarnados que gostassem de se sentir no corpo carnal. Os que idolatram a matéria e gostam somente do prazer e não da dor que o corpo possa sentir, gostam de incorporar. Mas prestemos atenção agora. As doutrinações começaram. 2 dos grupos de escravos que tanto me impressionou, foram os primeiros a receber ajuda pela incorporação. De fato, falaram um pouco de si. Fizeram maldades, tendo oportunidades, não fizeram o bem nem a outros, nem a si mesmo. Este bem a si mesmo é que tiveram a oportunidade de aprender, instruir-se moralmente e religiosamente, não o fizeram. Viveram encarnados sem se preocupar com a desencarnação, sem pensar que fossem obrigados a colher do que plantaram. Todos o grupo tiveram os perispíritos recuperados, curados e ficaram numa outra fila para serem levados à colônia. Fiquei mais aliviada ao vê-los já sem sofrimento. Desejei de coração que se recuperassem espiritualmente, que a dor tivesse conseguido ensiná-los e que se voltassem realmente a Deus e se afastassem do mal. O Senhor que se assustou comigo foi despertado e recebeu através dos médiuns orientações. Preocupado com suas dores, esqueceu que me viu. Numa comparação com o encarnado, entendeu que desencarnara. Foram também socorridos muitos espíritos que estavam com o perispírito lesado, necessitavam se harmonizar. Estes lesados eram os que sentiam como encarnados com todas as suas doenças. Desencarna e vai levando, né? Sabe que estão desencarnados, mas mesmo assim vai levando as reclamações, as dores, a doença. A impressão é forte. O não entendimento da desencarnação faz com que continuem doentes. Outros, o remorso destrutivo levou a lesar o perispírito. Como é imprudente a maioria dos encarnados. A morte do corpo não parece ser para eles quando desencarnam e sofrem, desesperam-se e perturbam-se. O moço com quem conversei antes ficou na fila. No começo parecia divertir-se, mas comportou-se educadamente. Depois, prestando atenção nas orientações que os outros desencarnados recebiam, começou a chorar baixinho. Inteligente, entendeu que desencarnou. Lourenço veio em sua ajuda, abraçou-o e mimou-o como um nenê. Nos braços de Lourenço, ele acordou como desencarnou. Teve medo. Que seria dele? Lourenço mostrou-lhe o lugar para onde iria. Seria levado para a escola na colônia. Tranquilizou-se e adormeceu. Lourenço, é quando a gente fala, né? Chegou dormindo, né? Foi embora, chegou na colônia dormindo. Tem uns que chegam acordado, andando, né? Tudo depende do entendimento do equilíbrio. Lourenço colocou-o na fila, não necessitaria de incorporação. Por quê? Porque ele entendeu. Ele não tinha mais aquela ânsia, aquela necessidade de falar ou de passar por aquilo para poder entender, né? Ele foi vendo e foi tirando proveito, né?
Entendeu o que ele tinha, o que ele estava ali, o porquê e o que estava, a realidade dele. Ainda bem, não pude deixar de pensar. Não deve ser agradável estar desencarnado e agir como um encarnado. Infelizmente sei que, com a maioria, acontece isso. A desencarnação é natural e para todos. O corpo morre e a maioria sente-se perdida e perturbada. Pior ainda, quando não fez boas ações, é terrível quando se faz muitas más. A desencarnação não pode ser muito diferente do modo de vida que tinha quando encarnado, ou seja, a gente continua de onde paramos. Quem cultiva a matéria, a ela fica preso. Quem entesourou bens espirituais é um bem-aventurado no plano espiritual. Não se deve viver encarnado só pensando na morte, mas também não se deve ignorá-la. Não pensar na morte para si e não entender que seja esse fato tão normal acarreta muitas perturbações, porque o perispírito é cópia exata do corpo. Sente-se as mesmas necessidades, até entendê-las e superá-las. Aquele moço achou ali no centro espírita o entendimento. Com os outros, seria levado à colônia, onde aprenderia a viver com o desencarnado. O medo que teve foi do desconhecido, que seria dele. Bem forte em muitos a ideia do inferno. Ao entender que não é tão complicado, o medo passa e vem a esperança. Um homem desencarnado, que estava na fila para receber orientação, me chamou a atenção. Estava imóvel, duro, sem se mover. Ao ser colocado perto de um médium, recebeu de um dos trabalhadores desencarnados uma carga magnética e também sentiu o calor do corpo físico. Sentia dores por todo o corpo. Devagar, conseguiu mover alguns músculos. Alegrou-se por se mover. Com a ajuda do orientador encarnado, conseguiu responder sua saudação. Boa noite. Vencendo as dificuldades, foi conseguindo falar. Quando o encarnado foi orgulhoso, senhor de muitos bens, sua vontade era lei. Cometeu muitos erros, gostava muito de si mesmo, de sua imagem, era forte e arrogante. Mandou fazer uma estátua sua. Realmente, o artista esculpiu muito bem. A estátua ficou linda. Foi colocada em uma praça para ele ser lembrado do benfeitor que foi. Porém, sempre há um porém. A morte veio destruir seus sonhos e ilusões. Desencarnou por um infarto. Não se conformou. Queria estar encarnado. Inimigos o perseguiram por anos. Aos poucos foram abandonando-o. Mas o tempo passou e tudo mudou. Sua casa, suas terras. Só a estátua continuava lá. E perto dela foi ficando, até que fez dela seu escudo, como se fosse seu corpo. Colou-se a ela. Sentiu seu corpo endurecer e não conseguiu mover-se mais e nem falar. Só escutava e via o que estava à sua frente. Fazia 60 anos que desencarnara. Então, olha lá, gente. Para vocês verem, né? 60 anos nessa situação. Então, vocês precisam entender o seguinte. O meu ente acabou de desencarnar. Vamos orar por ele. Vamos tentar levar a ele entendimento. Por quê? Porque muitos ficam perdidos. Então, por que você leva entendimento até eles, né? Para que eles não fiquem prolongando tanto tempo, né, diante dessa eternidade. Eles poderiam 60 anos correspondente à Terra, né? Diante da eternidade, 60 anos não é nada. Mas vejam bem, além de não ter entendimento, ele passou por esse sofrimento como um encarnado. Ele foi refém desse tempo. Ele demorou, de fato, 60 anos, né? Porque se ele tivesse com entendimento e lá no mundo espiritual, ele não sofreria tanto essa carga temporária. Mas ele foi vivendo um dia de cada vez durante 60 anos nessa situação, né? Se achando ainda nessa posição.
Então, quando os nossos entes desencarnam e é logo recente, né? É muito comum a gente dizer aqui, olha, está socorrido e amparado. Mas vocês que conhecem o ente de vocês, né? Orem por eles, façam prece, façam oração em forma de conversa, não só para vocês, não só para ele, mas para vocês, né? Também, vocês com Deus, oração em forma de conversa, eu com Deus, para mim, né? Para quê? Para me dar forças, né? Para poder superar essa perda física. E uma prece edificante para ele, né? Pedindo a Deus para ele, conversando com ele, né? Diretamente, mostrando a ele os ensinamentos. Por quê? Porque é muito triste também, imaginem, 60 anos. Eu hoje tenho 39 anos, né? Então, eu sei que eu vou... A previsão é de eu chegar lá velhinha. Mas eu não sei também se vai ser com 99 anos, né? Olha aí que reencarnação grande, né? Então vamos supor que eu tenho um desencarnado nessa situação. Um ente querido desencarnado nessa situação. E eu desencarno e depois eu venho a saber que ele se encontra lá nessa situação. Então o que eu vou poder fazer? Orar. O mesmo que eu poderia ter feito encarnado. Então é muito mais triste a gente ver, né, do outro lado a pessoa passando por aquele sofrimento, porque uma coisa é você achar que pode estar fazendo, né, que pode estar passando, mas você não está vendo. Outra coisa é você do outro lado também como espírito vendo, né, trilhar, vendo aquele sofrimento. Igual aquela senhorinha, né, aquela que orou por André Luiz, né? Ela estava lá tadinha aflita porque o marido dela ainda estava nas zonas umbralinas, né? E ela achando que o André Luiz poderia socorrê-lo, né? André Luiz, ajude, por favor, né? E o pai do André Luiz também, né? Estava nas zonas umbralinas, né? E André Luiz pergunta para a mãe sobre ele e a mãe dele fala, ó, né? Ele ainda está em determinada situação, né? E o André Luiz fala, mas a senhora não pode fazer nada para ajudá-lo, né? E ela fala, eu não posso, né? E quem sou eu para julgar os feitos dos outros, né? Então, por quê? Porque tudo, gente, envolve essa questão do entendimento. Então, embora às vezes vocês até se assustem, né? Nossa, 60 anos, tem muito mais, né? Tem muito mais. O que tem de espírito... Se eu falar para vocês que em determinados lugares ainda existem espíritos de escravos, né? Olha quanto tempo já foi abolida a escravidão, né? Há quanto tempo já... E eles estão ali naquele mesmo labor, naquele mesmo trajeto, né? Por quê? Porque não tiveram entendimento. Acham que estão encarnados e continuam, né? Continuam, né? Então, o que vocês fazem, né? Pode fazer para o ente de vocês. Às vezes vocês falam, nossa, a Ana repete tanto isso, né? Questão da prece, questão do entendimento, né? Mas é porque esse é o caminho. Essa é a saída. É aí que a gente vai encontrar alívio para a gente e vai conseguir levar até eles também o entendimento. Nós podemos ajudá-los. Principalmente esses que estão aí desencarnados, estão aí andando, não querem nem falar em desencarne com eles, né? Embora eles já tenham uma leve impressão, né? Porque passou aí pela casa, né? Conversou com um, conversou com o outro, não responderam. Então já estão aí mais ou menos sabedores disso, né? Então comecem aí, né, a trilhar o caminho, né? Tem gente precisando ouvir isso, né? Comece a trilhar esse caminho aí para que possa, né, achar o caminho e ser encaminhado. Porque ficar nesse sofrimento aí, meu filho, ó, primeiro que não vai adiantar, né? O sofrimento vai permanecer. Então, bora continuar a nossa caminhada, bora crescer. A nossa caminhada precisa continuar, né? Tanto encarnados como desencarnados, principalmente. O orientador pediu para ele rogar perdão ao pai e que fizesse um propósito de viver conforme as lições do Mestre Jesus. Ele o fez. Estava sendo sincero. A dor lhe cansou e não tinha mais nenhuma razão para ter orgulho.
Foi caminhando, embora apoiado por um socorrista, a fila que iria para a colônia. Também iria para um hospital. Chorava. Suas lágrimas corriam abundantes, fazendo-lhe bem. O orgulho e a arrogância são duas chagas que acabam por sangrar, trazendo muito sofrimento. Com grandes proveitos encerraram-se as doutrinações. Todos os socorridos foram conduzidos ao Aeróbus para serem transportados à colônia. Este fato acontece na maioria dos centros espíritas, mas pode ser que socorridos sejam levados a postos de socorro e em outros centros podem ficar em locais de amparo, socorro, pequenos hospitais nos centros mesmo. Foi feita esses hospitais, gente, nos centros mesmo, né? Pequenos hospitais, nos centros mesmo. Então é acima da casa espírita, que está ali também está funcionando, né? Uma casa espírita no astral, a gente não trabalha sozinho. Foi feita a oração de Cáritas e de encerramento. Os trabalhadores desencarnados do local jogaram fluidos, energia benéfica sobre os presentes. Maurício novamente elucidou-me. Os encarnados, e mesmo grande parte dos desencarnados, ainda não vivem a fé, a fidelidade com Deus, porque se tivessem a fé, cada indivíduo seria um polo dinâmico de energias balsamizantes, harmoniosas e curativas. Mas, como ainda não chegamos lá, ao final da reunião, há uma união mental entre os responsáveis por este local. Consequentemente, eles projetam energias mentais plenas de luz, paz e afeto, saturando o ambiente e as pessoas de vitalidade. Esclareço que essas energias só permanecem quando sustentadas por quem as emite. Apesar de todo o ambiente estar assim saturado, só se beneficiam aqueles que, através do sentimento afetivo, sintonizam-se com estas vibrações de amor e afinidades espirituais. Estes fluidos, energias, são maravilhosos. Muitos desencarnados choraram emocionados. Parecem uma chuvinha fininha colorida que cai do teto, iluminando suavemente o local. O aroma é agradável. Concentrei-me e abri meu coração, quis receber. Por segundos senti-me molhada, senti a luz entrando nos meus poros. É uma alegria indescritível. É aquela coisa, né? Quando a gente vai numa igreja ou num centro, fala, nossa, hoje eu fui no culto, hoje eu fui à missa, hoje eu fui a uma reunião espírita, eu voltei assim, numa paz, né? Eu voltei revigorada. Porque não achem vocês que dentro das igrejas evangélicas ou católicas ou nos templos, não tem espíritos trabalhando. Tem, tá? Tem sim. O que acontece é o seguinte, a gente acha, né, que somente no centro espírita existe espíritos, né? E isso é um ledo engano, né? Abrindo mais um parênteses, essa semana eu conversando com a Maria Tito, né? E ela tá aí, é essa questão. Se você tem uma pessoa qual você quer ajudar, mas essa pessoa não acredita na doutrina espírita, ela acha tudo isso uma bobagem, mas ela tem uma tendência aí no caminho evangélico que mal há você falar para ela nos termos no qual você também aprendeu, mas dentro daquilo que ela acredita, né? O que a gente está fazendo com isso, né? A gente está usando uma forma inteligente de canalizar a fé e o caminho daquela pessoa, né? Se ela se encontra, se ela acha que para ela, dentro da doutrina, dentro da religião evangélica, né? Que ela se sente bem, não é aqui que está minha fé, é aqui que eu me encontro, que mal há, né? Que mal há. Nós todos estamos caminhando em uma única direção, que é seguir os passos de Jesus Cristo. Então eu posso ter a minha fé de uma forma, o outro pode ter a fé dele da outra forma. Não há problema nisso, né? Não há problema nenhum. A gente pode cada um trilhar o seu caminho, né? Então, isso serve para você. Ana, eu tenho um irmão, ele é evangélico, ele não... Se você tiver a oportunidade, né, converse com ele, né? Porém, não precisa usar os termos espíritas, né? Existem termos dentro da religião deles que são muito parecidas,
né? Alguma ou outra coisa que vai divergir. Mas se para ele estar melhor, se para ele estar mais equilibrado, aquela religião ali para ele é que ele vai encontrar o norte dele, né? Então, o que nós precisamos fazer? Sermos inteligentes. Nós somos, né? Nós somos seres inteligentes. Então, vamos levá-lo para aquele caminho para que ele possa se encontrar. Não existe essa coisa, tem que ser dentro da doutrina espírita. Não, tem que ser onde estamos buscando Deus. E cada um se encontra de uma forma, não é mesmo? A reunião terminou. Acenderam as luzes, os encarnados conversaram amigavelmente. Aproximei-se de minha mãe e a beijei, depois papai. Saíram todos os encarnados, apagaram as luzes e fecharam o local. Mas não ficou escuro no plano astral. O trabalho continuaria por muitas horas. Minutos após, Maurício me chamou para voltarmos à colônia. Ainda não sabia voltar até a colônia sozinha. Lourenço nos acompanhou. Para sair da colônia, os internos necessitam de autorização. Os que já têm conhecimento e trabalham são chamados de moradores. Estes também necessitam de autorização. Só transitam sem essa autorização os que trabalham nos dois planos, na crosta e na colônia. O socorrista é um exemplo, né? Todas minhas vindas ao plano físico eram com permissão, e só depois de muito tempo é que pude vir sozinha. As colônias são lugares seguros, de paz, saturadas de energia edificante. Entre os encarnados, as energias são heterogêneas. Podem ser perigosas para alguns desencarnados que não estão preparados. Estava feliz. Queria aprender a ser útil. Sabia que não basta só a vontade para servir. Necessitava saber. Sempre amei o centro espírita, a doutrina espírita. Ter assistido a uma reunião proveitosa alegrou-me mais ainda. Olhando o firmamento com suas inúmeras estrelas, agradeci a Deus. Tinha muito que agradecer. Nada a pedir, mas roguei: Pai, alimenta minha vontade de aprender e de ser útil. Volitar é tremendamente agradável. E assim a gente se encerra, né? Mais um capítulo aí. Essas elucidações tão fortes, né? Serenas e necessárias, né? Serenas, mas ao mesmo tempo fortes e necessárias ao qual Patrícia nos passa, né? Obrigada a todos vocês.